Pessoal, vamos agora à parte 2 da nossa implementação do GPS, tá? Agora nós vamos pegar aqueles conceitos de leitura que nós tínhamos visto até o momento, tá? Agora a gente vai organizar esses conceitos dentro de uma classe, tá? Para a gente ver como que a gente trabalha com classe no Python, para deixar o nosso código mais bonitinho, tá? Bom, vou pegar tudo isso que eu fiz até o momento, que foi só a demonstração, tá? Vou jogar um pouquinho para baixo. Tá? Esse resto do programa por enquanto. Eu vou apagá-lo. Tá? Aqui eu vou criar um campinho de texto, que é onde eu vou chamar de classes do programa. Eu vou precisar de mais de uma classe, tá? Então, a primeira delas vai ser um mapa, tá? Então, para definir uma classe no Python, a gente usa a palavra reservada class, em sequência a palavra nome da nossa classe, tá? Aqui eles adotam, a grande maioria, aquele padrão lá que é meu case, primeira letra sempre maiúscula, de cada palavra que compõe o nome da classe, tá? Isso por si só já é o suficiente, tá? Caso você queira fazer uma herança de outra classe, essa outra classe ela vem especificada aqui entre parênteses, tá? E eu já vi muitos instrutores aí de Python falando que o correto também, mas a gente não vê muito isso, é você sempre falar que você está herdando da classe Object. Seria o equivalente ao Object do Java lá, aquela classe padrão que todas as outras classes herdam, tá? Mas isso não é necessário, essa herança da classe Object ela já é implícita. Tá? Bom, então com isso eu faço a declaração da minha classe. Então tudo que tiver indentado para dentro desse class aí vai pertencer à classe. Tá? Diferente do Java, tá? A gente não tem uma lista de atributos que a gente define aqui do lado de fora dos métodos da classe. Tá? Não existe isso para a gente criar as variáveis de instância. Tá? Só quando eu quiser criar uma variável de classe, tipo um static da vida, é que vai ficar para fora. Se eu quiser variável de instância, tá? Essas variáveis de instância, elas são definidas a priori dentro do método construtor, tá? E o método construtor do Python ele tem um nome bem definido, que é o underline, underline, init, underline, underline. Tá? Mais uma observação, a definição de métodos, tá? É dada pela palavra def. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser definir um método muito simples aqui, ó, multiplica por 2, que recebe um número, tá? Eu vou definir ele dessa forma. Então, def, o nome do método. Como o Python é uma linguagem não tipada, não tem tipo de retorno, então não preciso especificar o tipo de retorno. E aqui os parâmetros que vão ter a minha função, nesse caso a função só tem um único parâmetro, também não tem tipo. Tá? E aqui eu dou um return número vezes 2. Tá? Bom, vamos ver o resultado disso. Ó, multiplica 2, passar o número 10 aqui, e me retorna 20. Tá? Bom, então assim, com esse def, nome do método, argumentos e os 2 pontos, tá? Eu especifico qual que vai ser o corpo desse método, tá? Um detalhe, quando eu estou trabalhando com classes, tá? Todo método de classe, dependendo se é construtor ou não, o primeiro atributo dele vai ser o self, tá? Palavra-chave self, que é uma maneira de se referir ao próprio objeto. Então, todo método dentro de uma classe ele tem que receber o próprio objeto. Isso já é uma das estranhezas de orientação a objeto em Python, mas é assim que funciona. Tá? E aí, dentro do método construtor, eu vou definir os atributos. Tá? E vou definir esses atributos por meio desse self aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu quero criar um nome, tá? Então ficaria self.nome. Tá? Se eu quiser criar endereço, self.endereço. Tá? Se quiser criar, fosse uma pessoa, RG, self.rg. Tá? Nesse caso aqui desse exercício, a gente vai criar apenas, tá, um mapa de cidades, tá? Para fazer um mapeamento que eu consigo obter tanto as minhas cidades quanto as cidades vizinhas a uma cidade, como eu tinha feito no exemplo anterior. Tá? Então, por enquanto, aqui de cara, tá, esse meu mapa vai ter apenas um map
do Python, que eu vou chamar de cidades. Bem, então, aqui por si só eu já seria capaz de criar objetos, e cada um desses objetos seria um atributo cidades do tipo map, tá? Mas vamos incrementar esse nosso objeto com outras funcionalidades, tá? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma função aqui que eu vou chamar de carregar cidades. Eu ainda adoto o camel case do Java, infelizmente. É um vício, tá? Bom, se é uma função aqui do Python, primeiro argumento, self. O segundo, eu vou passar o caminho que eu quero fazer essa leitura de cidades, tá? Então, o segundo aqui vai vir um caminho. E dada aquela nossa habilidade de leitura que nós vimos na aula passada, eu vou abrir esse arquivo. Então, if open path. Opa, aqui eu tenho um caminho, desculpa. Caminho. Modo de leitura as. Vou chamar aqui de arc ou arquivo, pode ser arquivo. Tá? Aqui eu vou ter a minha lista de cidades, tá? Vou chamar aqui de... Se eu colocar só cidades, tá? Ele vai tratar como uma variável interna, ele não vai se referenciar a esse self, mas só para não dar conflito, tá? Vou chamar aqui de lista cidades, vai ser igual arquivo.readline. Agora, dentro dessa minha lista de cidades, eu tenho todas as cidades, tá? Lembrando que a hora que eu faço essa leitura de arquivo aí com esse readline, cada cidadezinha, tá? Ela tem aquele /n na frente. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou eliminar esse /n e já vou acrescentar essas cidades no mapeamento, tá? E depois eu vou ler aquele arquivo de lista de cidades vizinhas, que tem todos os vizinhos, eu vou pegando cada cidade vizinha e acrescentando nesse mapeamento, fazer um mapeamento, né, de uma cidade para a lista de cidades vizinhas. Então, primeiro eu só vou acrescentar essas cidades no meu mapeamento, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, para percorrer cada elemento da minha lista, né, a gente tem for aqui, vou chamar de seed in lista cidades, dois pontos, tá? E aí cada elemento, tá, dessa lista, a hora vai ser atribuída para essa variável seed. Não lembro se eu fiz isso na aula passada, mas aqui rapidinho, ó, se eu tiver uma lista com A, B e C, tá, eu fizer um for elen em lista e der um print elen, a cada iteração do for, o elen vai virar um elemento dessa lista, tá? Voltando aqui, cada seed na minha lista vai ser uma cidade do arquivo, tá? Só que aqui a gente não vê, mas tem a cidade, tem um /nzinho aqui na frente, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser eliminar esse /n, tá? E aí como que eu elimino esse /n, tá? Vai ser por meio de um método de string chamado de strip, tá? Strip, tá? A gente tem o rstrip, que é só para eliminar caracteres referentes a espaçamento na frente da string, isso pode ser o /n, /t, espaço em branco, tá? E a gente tem o lstrip, que é só para eliminar do lado esquerdo da string, seria o left strip, tá? E a gente tem o strip, que é tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? Não precisa ter esse pudor nesse momento, tá? A gente elimina os dois. E uma vez que eu tenho essa cidade nesse C limpinha, bonitinha, só o nome dela, tá? Eu vou pegar aquele meu mapeamento de cidades, esse cara aqui, ó, cidades, então self.cidades. Aí eu vou criar uma entrada para ele, que vai ser o C, e fazer um mapeamento por hora para uma lista em branco. A hora que a gente lê a lista de cidades vizinhas lá, a gente vai acrescentando essas cidades vizinhas nessa lista. Tudo bem? Bom, então com isso, eu mato aqui a minha função, que é a função de carregar cidades. Tudo bem? Se a gente quiser fazer só um testinho rápido aqui, eu vou apagar esses outros exemplos que eu fiz no meu programa, tá? Vou criar um objeto do tipo mapa, então mapa igual a mapa, não precisa do new aqui no Python, tá? Isso daqui é o método construtor, só que o self a gente nunca passa para o método, ele já é passado automático, a gente só passa os outros parâmetros, tá? No caso, então, o meu método construtor não teria nenhum parâmetro a se passar, tá? Se eu pegar aqui, ó, o mapa, tá? Ponto cidades,
não tem nada, é só aquele mapeamento vazio, porque eu só construí. Mas agora vamos tentar fazer algo mais interessante. Vou pegar aqui o carregar cidades e vou passar o caminho, que é o path lista cidades. Ok, vamos ver o que aconteceu. Mapa ponto cidades, tá? Eu tenho um mapeamento. Eita, deu erro. Deixa eu ver qual foi o erro. PF lista cidades, mapa ponto cidades. Uai, muito estranho, mas vamos colocar aqui o seed. Vamos colocar o C para ver o que deu de errado. Muito estranho. Arquivo. Ah, read lines, desculpa. Eu só tinha lido uma... Descobrimos. Tinha feito uma leitura de uma linha. Agora sim, tá? Então tem o mapeamento de todas as cidades desse arquivo. Por enquanto, não li os vizinhos delas, ok? Vou parar o vídeo agora para não ficar um vídeo muito grande, né? E na sequência continuamos com este exemplo.